Graça e paz, irmãos e irmãs, boa tarde. Estamos iniciando agora a lição 11, dando continuidade sobre esse estudo que tem sido feito a respeito do metodismo. E hoje nós iremos falar sobre conhecendo a Deus pela experiência pessoal. Falaremos um pouco da experiência que John Wesley teve e também da nossa experiência nos dias atuais. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que Wesley, ele lia a Bíblia como uma fonte segura de conhecimento, né? Mas ele também reconhecia o valor da experiência pessoal de cada um, né? E era outro tipo de oportunidade para que legitimasse o conhecimento de Deus, né? Então ele entendia que a Bíblia e a experiência pessoal, elas estavam juntas, né? Elas não estavam separadas, apenas Bíblia ou apenas conhecimento espiritual, né? Experiência com o Senhor. Mas as duas estavam interligadas, as duas se reforçam, né? E aí, na medida que nós vamos meditando na palavra, né? Buscando a vontade de Deus, se abre mais a possibilidade, uma probabilidade de se ter experiências com Deus, né? Com o Espírito Santo de Deus. E ao mesmo tempo, essa experiência de fé que nós temos, né? Quando assim nós buscamos a vontade de Deus através da palavra, ela nos leva a ter experiências e a olhar as escrituras de uma outra forma, né? Ou seja, nós lemos, buscamos a vontade do Senhor, temos a experiência com o Espírito Santo e quando nós retornamos para a palavra, nós temos uma outra leitura, nós conseguimos enxergar coisas que antes da experiência com o Espírito Santo de Deus nós não tínhamos, né? E de fato Wesley, ele não deixava de colocar a Bíblia como em primeiro lugar, né, no conhecimento da vontade de Deus. Se é para sabermos a vontade de Deus, precisamos consultar o que a Bíblia diz, né, o que de fato a Bíblia tem a nos dizer sobre a vontade de Deus. Mas ele não excluía nem diminuía a importância de uma experiência pessoal de cada pessoa, né? E de fato nós podemos citar aqui vários versículos bíblicos, né? E mesmo ainda assim, a gente permanecer indiferente à vontade de Deus. E muitas vezes nós tomamos conhecimento de Deus e da sua vontade, né, através dessa íntima comunhão com o Espírito Santo, do Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, né? E de fato, meus irmãos e irmãs, John Wesley, ele cresceu numa família cristã, né? Nós sabemos a história de Susanna Wesley, ensinava os seus filhos, ele foi instruído nas escrituras, ele aprendeu a ler através da Bíblia, né? Foi o seu início ali de leitura, e Wesley fazia isso constantemente, era uma prática, uma vida devocional diária, né? Ele orava pela manhã, orava à noite, e ele entendia que ele seria salvo por 3 razões, e eu vou ler aqui para vocês. A primeira razão, John Wesley entendia por não ser tão mal como as outras pessoas. Ele entendia que ele seria salvo porque ele não era tão mal como as outras pessoas. John Wesley também entendia que seria salvo por ter amor à religião. E terceiro, John Wesley achava que seria salvo, ele esperava ser salvo porque ele lia a Bíblia e frequentava o culto e fazia orações. Eram essas 3 causas que Wesley achava que poderia ser salvo, né? E aí ele fazia tudo para viver uma vida correta e não havia dúvidas que ele fosse um bom cristão. E aí, durante o período da sua vida, né, um bom tempo, ele começou a confiar na sua própria obra, nas suas obras e justiça. E aí, é o texto que nós iremos ler nesta lição 11, que foi o que Paulo disse. E Wesley, ao mesmo tempo, também tinha essa forma de pensar em relação aquilo que ele vivia sobre o Evangelho, né? Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14 ao 19. Eu estou lendo aqui a Nova Versão Internacional. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim.
Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse sim continuo fazendo. Era essa experiência que Wesley tinha. Mas ele entendia também que havia algo de errado. Havia algo de errado na sua caminhada de fé. E aí ele escreveu o seguinte: Antes havia servido ao pecado de boa vontade. Agora era contra a vontade, mas mesmo assim eu o servia. Caía, me levantava, caía de novo. Às vezes eu era derrotado e pesaroso, outras vezes vencia e gozava de alegria. Durante toda esta luta entre natureza e graça, que já tinha então durado por mais de 10 anos, eu buscava o Senhor em oração, especialmente quando estava com problemas. Tive muitos confrontos sensíveis que não são, na realidade, outra coisa que breves antecipações da vida da fé. Mas eu ainda estava debaixo da lei e não debaixo da graça, estado em que a maioria dos que se chamam cristãos se contentam em viver e morrer. Pois eu estava apenas lutando com o pecado, mas não livre dele. Tinha o testemunho do Espírito com o meu espírito, e deveras não o podia ter, pois o buscava não pela fé, mas como pelas obras da lei. Wesley, ele entendia que havia algo de errado e sabia que ele estava buscando coisas apenas pelas obras da lei, pelas obras, né? E então Wesley, ele começa ali a busca de uma experiência pessoal de fé. E ele começa a ser estimulado por seus amigos e continuava, perseverava nessa busca. Até que então, na busca dessa experiência de fé, né, no dia 24 de maio de 1738, na rua Aldersgate, em Londres, na Inglaterra, ele então tem essa experiência, né, que começou logo cedo, logo pela manhã. Essa experiência iniciou quando ele estava lendo a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim: Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. E aí à noite, quando John Wesley ele começa a ouvir a introdução do sermão de Lutero na Epístola de Romanos, Wesley sentiu seu coração estranhamente aquecido. Começou com a leitura da segunda carta de Pedro e foi para Romanos, em que Wesley sente ali o seu coração estranhamente aquecido. E aí Wesley ele afirma assim: Senti que acreditava em Cristo, apenas em Cristo para a salvação, e uma segurança me foi dada que Ele havia levado os meus pecados. Sim, os meus pecados e me salvado da lei do pecado e da morte. Vou ler mais uma vez. Senti que acreditava em Cristo, apenas em Cristo para a salvação, e uma segurança me foi dada que Ele havia levado os meus pecados. Sim, os meus, e me salvado da lei do pecado e da morte. Então Wesley, ele entende que não era apenas por conta das obras, não era apenas por conta da lei, mas era porque Jesus havia trago a salvação, havia levado os pecados. Então Wesley ele começa a testemunhar, né, aqueles que estavam ali nessa reunião, enquanto ele ouvia essa introdução de Lutero, do sermão de Lutero, essa epístola de Romanos. Ele então começa a testemunhar sobre essa experiência que ele sentiu o seu coração estranhamente aquecido. E ele diz assim também: lutava sim, pelejava com todas as minhas forças debaixo da lei como debaixo da graça, mas então era às vezes, se não frequentemente vencido. Agora era sempre vencedor, ou seja, debaixo da lei. Ele pensava que estava debaixo da graça, mas ele estava lutando nas forças, com suas próprias forças, para estar debaixo da lei. E quando ele tem essa experiência, ele se sente agora um vencedor, porque ele
teve uma experiência com o Espírito Santo, uma experiência de fé, uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus. E para nós, o que representa essa experiência, né, que John Wesley teve nos dias de hoje para nós, né? Nós entendemos, meus irmãos e irmãs, que a religião, ela é transmitida, né? Ela é ensinada o que Cristo realizou por nós. E quando nós vivemos a religião, apenas vivendo, né, como eu falei, a primeira, religião transmitida ensina que Cristo foi o que Cristo realizou por nós. Mas quando nós vivemos a religião, nós aprendemos que o que Cristo faz em nós, entre nós e por meio de nós. Então há uma diferença entre você ter a religião apenas que é transmitida e você ter uma religião que é vivida. Né? Sentir a presença de Deus em comunhão com Ele nos proporciona não só o conhecimento da sua vontade, mas também o poder para realizá-la. Né? A fé, meus irmãos e irmãs, não é meramente intelectual, né? Nós vamos apenas racionalizar o tempo todo, né? E tentar entender de forma intelectual, de forma teológica muitas coisas, né? Isso é bom, mas ela não é apenas isso. A nossa fé ela precisa ser primordialmente espiritual. Precisamos de uma fé espiritual que nos envolve na totalidade do nosso ser e nos traz uma vivência, uma experiência tão íntima que envolve também o Espírito de Deus em nós. E não é uma fé que ela se completa com as obras, né? Ela tem a obrigação de se completar com as obras, porque as obras elas não são excluídas. Mas as obras, elas são provas da salvação de Cristo, né? Elas são evidências da salvação de Cristo em nós, porque as obras são atitudes que revelam a graça que recebemos gratuita, e assim nós expressamos em vida e serviço ao próximo. As obras não estão excluídas, meus irmãos e irmãs. Elas revelam aquilo que Cristo fez por nós, mas eu só consigo fazer verdadeiramente obras a partir do momento que eu tenho experiência com o Espírito Santo, porque eu entendo o porquê dessa fé vivida, o porquê eu sirvo Jesus, o porquê eu conheço Jesus, o porquê eu amo, o porquê eu prego o Evangelho, porque essa graça recebida gratuitamente, através da experiência com o Espírito de Deus, me leva, me impulsiona a expressar essa graça na vida, em serviço ao próximo, na vida do outro. E o Wesley, então, ele afirma que a experiência da fé, ela não vem pelo nosso esforço ou pela nossa vontade, né? Ela vem única, exclusivamente por uma comunhão íntima que nós temos com o Senhor Jesus, né? Com o nosso Senhor e Salvador. É apenas com comunhão íntima que nós temos a experiência da fé genuína, verdadeira. Né? E aí o Wesley ele fala que essa experiência íntima, essa comunhão íntima com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela nos concede, ele diz no seu Sermão 10, um coração amoroso para com Deus e todos os homens, confiança plena em Deus, nosso Pai. Lançando a Ele todos os nossos cuidados, abraçamos todos os filhos dos homens com sinceridade e terna afeição, estando prontos a dar nossa vida em favor do nosso irmão, assim como Cristo deu a sua vida por nós. A consciência de que somos interiormente conformes pelo Espírito de Deus com a imagem de seu Filho, e que nós andamos perante Ele em justiça, misericórdia, verdade e fazendo as coisas que lhe são agradáveis. Amanhã, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que é o dia 24 de maio, né, dia do coração aquecido, e são exatamente 283 anos dessa experiência que John Wesley teve. Porém, há mais de 2000 anos atrás, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida daqueles que estavam ali reunidos em Pentecostes, em Atos 2. E o Espírito Santo foi o cumprimento da promessa que Jesus havia feito. Está conosco, está em você, está em mim. E o que basta a nós neste dia, né, em trazer esses ensinamentos para a nossa vida, é buscar uma íntima comunhão com Deus. É olhar a palavra, buscar a vontade do Senhor através da palavra,
buscar uma íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus e nos voltarmos para a palavra e termos uma outra visão daquilo que Deus tem a nos ensinar. Lembramos também que as obras, elas não são descartadas, mas as obras apenas não validam a experiência da fé. Ou seja, obra é a expressão da fé, da experiência, da comunhão íntima com o Espírito Santo que eu tenho, que eu tive, e assim eu expresso isso em graça a outras pessoas em serviço. Então, que o Senhor te abençoe muito neste dia, que você olhe para a sua vida, busque ao Senhor, busque a intimidade com o Espírito Santo, busque experiências novas, né? Se você já teve em algum momento da sua vida e parou, busque, retorne, volte a essa experiência íntima com o Espírito Santo, pois eu sei que você será muito abençoado, a sua vida vai ser transformada dia após dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.